Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o impacto de jogar com um a menos no alto nível e como os times vão se preparar para isso depois da expulsão do Ronald Araújo no Barcelona e PSG. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de futebol no WhatsApp e no Telegram. E aquela dica para você baixar aqui embaixo, primeiro comentário fixado desse vídeo, o app do SofaScore. Além de ajudar o meu trabalho fazendo isso, você leva totalmente de graça o melhor aplicativo para acompanhar futebol ao vivo, acompanhar os resultados, as classificações, acompanhar estatísticas, mapa de calor, mapa de ação, tudo isso de graça no SofaScore. Você baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vamos lá. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, 3 dias depois do cartão vermelho do Ronald Araújo naquele Barcelona e PSG, que mudou completamente o roteiro do que até ali era uma classificação até certo ponto confortável do Barcelona para uma eliminação com o PSG mandando no jogo a partir dali. Antes da gente começar, primeiro, eu não vou debater a expulsão, porque a expulsão é justíssima, perfeito? Já falei sobre isso no vídeo que eu falei lá, analisei a classificação do PSG, mas só reformar. Justíssima. Quero só abrir um parêntese, que muita gente, até escrevi nisso nesse tweet aqui, muita gente me perguntou, Vitor, se em vez de ser falta fosse pênalti, o cartão vermelho do Araújo cairia de vermelho para amarelo, por ser uma chance clara de gol, e pênalti para evitar a tripla punição? E aí, como eu disse aqui no tweet, depende da interpretação do árbitro. Então, assim, mesmo que fosse pênalti, o Araújo poderia continuar sendo expulso ou poderia receber apenas um cartão amarelo. O que ia definir isso? A interpretação do árbitro. Eu conversei com 4 árbitros, ou com 4 pessoas com experiência em arbitragem, desde então. 2 disseram que manteriam o cartão vermelho, 2 disseram que mudariam para amarelo. Por quê? Porque cartão vermelho em pênalti com disputa de bola vira amarelo. Então o árbitro ia julgar se aquela mão do Ronald Araújo, se ali houve disputa de bola, porque embaixo ele estava chegando para disputar, o árbitro ia julgar. Alguns poderiam julgar que não havia disputa de bola, que ele não ia chegar na bola e usou o braço ali para desequilibrar o Barcola. Outros poderiam achar que ele estava chegando, que ele estava vindo para disputar e poderiam baixar para amarelo. Beleza? Então essa é a primeira coisa. Não vou debater se foi certo ou errado, porque foi certo. Ok. Antes da gente começar, um ponto. Muita gente me mandou mensagem dizendo: porra, o Ronald Araújo é um imbecil, o Ronald Araújo é um idiota. Lógico que ele tinha que deixar o cara fazer o gol, lógico que ele tinha que deixar o cara seguir a jogada, ou lógico que ele então, sabendo disso, ele deveria ter feito o pênalti e não a falta, porque aí ele poderia levar amarelo e tudo. Gente, a gente precisa ser justo e não querer julgar as ações que um atleta toma em fração de segundos com a gente pensando aqui nesse ar-condicionado maravilhoso, tranquilo e fazendo vídeo. A gente precisa parar para pensar nisso. O camarada que está lá dentro, em qualquer esporte, seja, e aí vale falar, pô, o cara não devia ter tentado essa ultrapassagem naquela hora, ou o cara não deveria ter tentado aquele arremesso. Gente, a gente está falando isso, julgando de fora, numa confortabilíssima posição, no ar-condicionado, tranquilo. Quem está lá embaixo é o cara. Então ele tem que decidir numa fração de segundo. Vale para arbitragem também. Muito mole a gente dizer, é claro que isso foi impedimento. O cara tem que julgar em 1 segundo, em meio segundo. Então, calma. Na teoria, no fantástico mundo de Bob, lógico que a gente hoje pode dizer que era para o Araújo ter deixado o cara entrar na área. Lógico que é. Mas, pô, isso é justo com alguém que tem que tomar uma medida numa fração de segundo? Pô, então calma, né? Lógico que aqui, toda hora que a gente está em qualquer cenário da vida, toda hora que a gente está no ar-condicionado tranquilão, a gente vai dizer o que é o certo para se fazer. Isso vale, por exemplo, para alguém que está tendo que tomar uma atitude numa emergência policial, por exemplo.
Então, assim, calma, vamos entender que quem está lá tem que tomar uma decisão numa fração de segundo e às vezes é uma decisão boa, às vezes é uma decisão ruim, às vezes é uma decisão mais racional, às vezes é uma decisão mais emocionada. Faz parte. Então, assim, esse é o segundo ponto que eu queria falar. O terceiro ponto que eu queria falar, que é o objeto do vídeo, é o seguinte. Num nível de Champions, num nível de Premier League, num nível de Copa do Mundo, você jogar 70 minutos com um jogador a menos é decretar a morte. E isso explica o PSG ter invertido completamente a mão do jogo. O PSG começa bem nos primeiros 10, de 10 a 20, né, primeiros 15, tá? De 15 até a expulsão, o jogo era todo do Barcelona, que inclusive fez 1-0. O PSG meio perdidão. O Dembélé completamente fora do jogo. A expulsão mudou isso completamente. Por quê? Porque um jogo de Copa do Mundo, um jogo de Champions, um jogo de Premier League, um ou outro campeonato, irmão, o jogo não para. O jogo praticamente é uma correria de lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E aí você ter um jogador a menos é bizarramente punitivo. Por quê? Porque todo mundo ali tá querendo jogar. O árbitro quer jogar, o jogador quer jogar, na maior parte das vezes. Por exemplo, até o Barcelona com a menos, ele não ficou fazendo cera, não ficou amarrando o jogo, porque sabe que a arbitragem ia punir. O nível, nesse nível, num nível de Champions, por exemplo, você jogar 70 minutos com a menos, ele te pune de uma maneira e ele vai... No caso do PSG foi automático, né? O prumo do jogo mudou automaticamente. Mas ele te pune lentamente, porque você tá lá. Então você... E isso, de novo... Independe se o Xavi acertou tirando o Yamal ou se errou tirando o Yamal, tá? Esse cenário acontece em qualquer que fosse a substituição. Porque você vai lentamente vai lentamente vendo o jogo escapar da tua mão. Porque você tem um a menos, está jogando 70 minutos e está tentando fazer as compensações e o outro time roda a bola e o jogo não para, o goleiro não cai, faz defesa, já levanta, o jogador que joga a bola para a linha lateral já tem outro ali na agilidade para repor, já cobra rápido. Então, assim, isso vai te tirando, vai te desgastando de uma maneira que acaba sendo mortal. Então, assim, nesse jogo de Champions, num jogo do nível de Champions, jogar com um a menos, diferente se você jogar os últimos 15, é uma outra pegada, né? O cara foi expulso com 30 do segundo tempo, beleza. Você bota ali, você dá um gás, ajeita ali uma compactação, ok. Agora 70 minutos, o Araújo foi expulso aos 28 do primeiro tempo. Então, assim, é praticamente a morte. É praticamente você... Porque o jogo, o jogo ele é todo direcionado para haver jogo. E aí eu quero fazer uma comparação direta com o futebol brasileiro. Jogar com um a menos, o jogo inteiro com um a menos no futebol brasileiro é bem mais tranquilo. Por que é bem mais tranquilo? Porque o goleiro vai fazer uma defesa, vai ficar 2 minutos caído. E segue a vida. O jogador vai cortar lá, vai cair, vai pedir um atendimento. E segue a vida. O árbitro, isso aí é outra coisa lá na Champions. O árbitro para aqui no Brasil, para o jogo, para se defender do jogo. O árbitro aqui no Brasil, ele dá faltinha, picota. Não é porque ele tá querendo roubar para um dos dois times, não. Ele tá defendendo o dele. O árbitro picota o jogo no meio-campo para ele não ficar tendo que correr de um lado para o outro, para ele não deixar o jogo numa correria danada. Lá na Europa isso não existe. Inclusive o árbitro romeno, que é um árbitro bem questionável, tá? Ele acertou na expulsão do Ronald Araújo, mas é um árbitro bem questionável. E inclusive ele teve alguns critérios diferentes.
Em algumas situações ele não marcou faltinha, no segundo tempo ele marcou faltinha, por exemplo, inclusive num lance de reclamação inclusive da expulsão do Xavi, eu acho que o árbitro marca uma falta contra o Barcelona que não aconteceu e que ele não estava marcando. Então, só para pontuar. O árbitro na Champions, na Premier League, ele não marca faltinha, ele não picota o jogo para se defender, ele não tem medo do jogo. Aqui no Brasil fazem. Então, aqui no Brasil, se você já entrar com um a menos, isso vai ter pouquíssimo impacto no jogo. Na Champions, na Premier League, numa Copa do Mundo, na Euro que vai vir aí, você joga um tempo com um a menos, isso vai te punindo de uma maneira, assim, que vocês não têm ideia. E foi o que aconteceu em Barcelona e PSG. Aí você vai falar, mas tem esse caso. Lógico, exceções são exceções. Exceções são exceções. Tá? Então, assim, pontuar. E aí, trazer aqui uma informação. Desde que aconteceu o caso, eu conversei com 5 técnicos, ou que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, ou que trabalharam recentemente na Série A do Campeonato Brasileiro. E todos me disseram que nunca conversaram ou que não orientaram jogadores nesse sentido. Camarada saiu na cara do goleiro com 5 minutos de jogo, não faz a falta. Não gera expulsão. Mas e aí? Nunca falaram. 2 deles me disseram que vão conversar com as suas comissões técnicas para pensar nessa orientação. Outros 3 disseram que acham complicado falar sobre isso, porque acham que podem interferir na ação do jogador futuro. Acham que isso pode ser percebido pelo atleta como um limitador para a ação dele. Que acaba... Eu até compreendo isso, né? Por exemplo, eu joguei basquete até o infanto. E o técnico dizia que ele nunca... E muito técnico de basquete fala isso. Que ele não vai pedir para um arremessador parar de arremessar. Explicitamente assim. Porque se você fizer isso, você arranha a confiança de um cara que está lá para arremessar. Então tem um pouco disso também. Mas... e aí eles me disseram que... 2 disseram que vão conversar pensando nesse aspecto. E repito, eu estou falando aqui ficar muito tempo com um jogador a menos. Se você tá com 30 do segundo tempo, o cara saiu na cara do gol, você tá ganhando, acho que é razoável você tentar fazer a falta, ou você tentar a bola correndo o risco da falta, porque aí você tem 15 minutos com um a menos. Agora, 70 minutos, como foi o caso do Barcelona, é muito punitivo. Principalmente no cenário de lá, como eu falei. Eu sempre cito um jogo de 2005, Flamengo e Atlético Mineiro. Se eu não me engano, o jogo foi em Uberlândia, o jogo não foi no Mineirão, não. O jogo foi numa cidade do interior de Minas. E aí tinha 1 minuto de jogo. O Márcio Mexerica, que era o atacante do Atlético Mineiro, saiu na cara do gol, depois de uma triangulação, saiu na cara do gol, na entrada da área, na meia-lua, o Júnior Baiano foi lá e vrau! Deu-lhe arrepiou pra cima dele, falta, foi expulso. 1 minuto de jogo, foi expulso. Na cobrança de falta, o jogador do Galo, que eu não me lembro quem foi, na gaveta do Júlio César, 1-0. 1-0 com 2 minutos de jogo, com um jogador a menos. E aí, logicamente, nesse caso em específico, até porque em 2005 o time do Flamengo era bem ruim, o jogo terminou 6-1 pro Galo. Né? E aí é aquilo que eu tô falando, né? Pensa racionalmente aqui na beleza do ar-condicionado. O Márcio Mexerica sai na cara do Júlio César. Tem a chance do Márcio Mexerica perder o gol, né? Tem a chance do Júlio César, que já era na época um baita goleiro, tem a chance dele defender, dele fazer alguma coisa, do Márcio Mexerica errar. O Júnior Baiano, na ocasião, tomou a decisão e deu um sossega-leão nele, falta, expulsão, gol e 6-1 na conta. Então, assim, é um cenário
que é muito punitivo. Hoje no Brasil menos, acho que na América do Sul também, pode botar aqui na Libertadores. Recentemente o Palmeiras segurou o Galo com 2 a menos por 20 minutos quase, né? Lembra? Nas quartas de final da Libertadores de 22. Acontece. Mas, então aqui na América do Sul, no contexto de Brasil, no contexto da América do Sul, é menos... Mas na primeira prateleira, irmão, você jogou um tempo com a menos, você vai pagar, você vai punir. E aí, o que você acha? Você acha que tem que orientar o jogador? O camarada saiu na cara do gol, 25 do primeiro tempo. Tenta fazer a falta? Corre o risco de fazer a falta? Ou deixa o cara entrar na área ou deixa o cara finalizar? Porque é o que muita gente tem falado, né? Se o Araújo deixa o Barcolá fazer o gol, ele poderia não fazer o gol, até porque o Ter Stegen já tinha diminuído a distância e tudo. Mas mesmo que ele fizesse o gol, seria 1-1 no jogo e o Barcelona ainda em vantagem porque tinha ganho o primeiro jogo e jogando o jogo todo com 11 contra 11. O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, rejeitou o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram. No mais, obrigado demais pela audiência. Baixa o app do SofaScore aqui embaixo, que você ajuda o canal e ainda pega um baita app para falar de futebol, para ver dados, né? Para ver estatística de futebol, totalmente de graça. Baixa aqui. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.